Então foi Vossa Senhoria que minutou o decreto para mudar a bula da cloroquina? De forma alguma, não. Mentiu para a comissão? Não. Eu devo dizer para o senhor o seguinte, posso esclarecer? Pode, claro. Então, Nós estamos aqui gentilmente querendo ouvi-la. Eu não fiz nenhuma minuta. Inclusive, eu não conhecia esse papel que estava. Essa é a reunião a que ele se refere, do dia 6 de abril de 2020, que ocorreu lá no Palácio do Planalto, com a presença do almirante Barras, do ministro Mandetta. Estava bastante cheia a sala, eu não conheço as pessoas que estavam, e eu descobri ao final da reunião, onde nós discutimos uma série de itens, eles me pediram para conversar sobre a questão da hidroxicloroquina, e eu estava conversando sobre essa resolução 348, de 17 de março de 2020, assinada pelo almirante Barra Torres, que falava sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19. Não foi a senhora que minutou? Não. Inclusive, depois da reunião, eu descobri que eles estavam se referindo a uma minuta, e essa minuta, ela jamais falava de bula. Ela falava sobre sobre a possibilidade de haver uma disponibilização de medicamento. É uma eu vim divagação assessorada do meu tema. advogado, senador, porque, na realidade, eu queria colocar aqui a disponibilização daquilo que estava, nesse momento, sendo discutido, que era o medicamento e não a bula, não a inserção da bula. Vontade. A pergunta foi específica. Parte. Então, eu não participei. A senhora minutou? Não minutei. Então, de quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria foi quem defendeu? Não houve minuta de bula, senhor senador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. E eu não participei de nenhuma minuta. A senhora... E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião. Mas nós estamos partindo do fato consumado, não, da declaração dele e do outro ministro. Mas uma declaração não significa que houve. A minha verdade e os fatos é que não houve mudança de bula. Nem decreto de mudança de bula. Inclusive, eu coloco à disposição aqui o que estava em cima da mesa, que era simplesmente disponibilizar o medicamento. Mas a senhora tem esse documento? Mas, presidente, ela está tentando falar isso meia hora, vocês não estão entendendo? Não. Ela está oferecendo o documento tem meia hora. Só um minutinho. Só um minutinho, Marco Rogério. O relator dizendo só um minutinho, senador Marco Rogério. Ela não pode ter esse documento, sabe por quê? Porque o presidente da Anvisa disse aqui pra gente o seguinte, que o ministro Braga Neto, na hora que ele discordou, ele pegou o papel e rasgou. Estava em cima da mesa. Se ela tem esse documento, é porque ela fez. Senhor presidente. Posso esclarecer, senhor senador? Nós não estamos querendo discutir esses aspectos. Não, eu preciso que em boa hora. Mas baseado, se não tinha nenhum documento lá, doutora. Exatamente. Isso. Da onde surgiu essa conversa de mudança? Não, nós conversamos naquele dia sobre a RDC. Senador Alessandro, eu fiz essa discussão com ele sobre a RDC, exatamente. Então houve uma discussão para a mudança? Sim. Houve uma discussão para a discussão e foi claro que eles achavam que não era a hora. 15 segundos. E eu avisei que, então, através das novas regulamentações, realmente não havia necessidade. Mais tarde, a gente reconversou sobre isso. Então, ocorreu. Não, a reunião ocorreu, a reunião teve um debate sobre a questão da hidroxicloroquina e das suas indicações. Tanto o ministro quanto o Barra Neto achavam que não era a hora, então ficou de, eventualmente, a gente ter reuniões. Eu até me dispus a mandar mais tarde uma solicitação de reunião, que a gente não precisou fazer, porque aconteceu uma sequência que o paciente poderia receber com o consentimento informado através da legislação pelo direito do médico de prescrever. Então, não seria o caso ainda
ainda com os dados que existiam, de se fazer qualquer solicitação, mesmo com relação às ações que o Ministério da Saúde quisesse. Eu aceitei. A última pergunta. A senhora disse o seguinte, só pode me informar por que resolveu registrar em cartório? E aí faço a última pergunta, de fato, veja, no documento registrado em cartório, ao final, a senhora levanta assim, uma seguinte preocupação. Eu queria pedir a atenção dos colegas e senhor relator. No documento que a doutora Nise entregou aqui, que é exatamente o documento do decreto, que, dito pela doutora Nise, não é alteração da bula da hidroxicloroquina, mas é um decreto de receituário de medicamento. A senhora fez um registro em cartório para garantir a veracidade do documento, enfim, das mensagens que foram trocadas. A última mensagem que a senhora troca aqui, com o emissário, que é o doutor Luciano, a senhora diz o seguinte: oi, Luciano, este decreto não pode ser feito assim, porque não é assim que regulamenta a pesquisa clínica. Exatamente. Tem normas próprias. Exporia muito o presidente. Com certeza. Nunca se faz um decreto para fazer nem pesquisa clínica e nem bula. E imagina colocar isso na mão. Tanto é que isso nunca foi para a mão do presidente. Por que esse decreto teve no debate com a senhora? E eu expliquei, não tinha sentido. Não tinha sentido. Doutora Anice, a senhora fala que exporia o presidente. Se o presidente não está envolvido em nada, por que vai expor o presidente? Porque imagina um decreto que faz acesso à medicação, que o presidente assina, é um absurdo isso. Mas por que então? Se a senhora achava isso desse decreto? Mas eu só achei isso depois, porque eu não tive acesso a ele antes. E o que eu queria saber... Mas o presidente da Anvisa disse que a senhora estava nessa reunião. Não, onde estava esse decreto lá? Não, mas eu não tive acesso ao decreto. Tanto é que eu registrei o horário que eu recebi isso, que foi às 20h, explicando claramente. Em primeiro lugar, isso foi originado pela acusação que eu recebi de colocar decreto em bula. E quem fez esse decreto? Eu não sei, porque não fui eu quem fiz. O que acontece... Mas é do WhatsApp do senhor doutor Luciano. Exatamente. Então foi ele? Não sei se ele que A senhora está se referindo a ele aqui no último? Sim. Oi, Luciano, esse decreto não pode ser feito assim. Exatamente. Então... mas acontece que eu não sei se é ele que fez. A senhora deu essa resposta para ele no mesmo dia que a senhora respondeu? Sim, na mesma hora. Não. Porque assim... Aí está o negócio, veja bem, o que está aqui é 20h54... E ela recebeu isso, embaixo está muito, em cima está apagado o horário. Tá? E aí tem que ver se essa mensagem foi dada no mesmo dia. Eu falei assim, isso não pode ser assim, e porque, na realidade, o que aconteceu? A senhora... Me chamaram, falaram que existia um decreto em cima da mesa com relação à bula. Não me notei, inclusive esse papel que estava em cima da mesa, ele só falava sobre dispensação de medicamentos. Não. E porque, na realidade, o que aconteceu? A senhora... Me chamaram, falaram que existia um decreto em cima da mesa com relação à bula. Doutora, e eu tenho certeza esse diálogo que não foi no seu WhatsApp? Foi. A senhora poderia dispor voluntariamente para a Comissão Parlamentar de Inquérito, ao presidente, para só certificar o horário? Com certeza. Agradecemos. Vossa Senhoria, eu só quero reiterar que a senhora, ao final, disse: oi, Luciano, esse decreto não pode ser feito assim. Eu acredito que o senhor Luciano deve comparecer a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, senhor presidente, senhor relator. Nessa reunião, foi tratado disso, não foi, doutora Anice? Não, da bula não. Então nunca houve em cima da mesa nenhum decreto. Desculpa, eu não entendi a pergunta. O doutor Mandetta e o doutor Barra Torres estiveram aqui na CPI. Os dois disseram a mesma coisa em relação a um decreto que se colocaria na bula da cloroquina. O Mandetta falou isso e a senhora ouviu, os dois falaram aqui, a senhora ouviu, que a senhora estava presente na sala nesse dia. A senhora estava presente, eles dois confirmaram a sua presença. Tá? A senhora não estava presente?
Nesse dia estava, já falei que sim. Estava. Só que não existia decreto de bula nenhuma. Não tinha papel nenhum na mesa? Não tinha papel na mesa, mas não tinha decreto de bula. Não, mas sim. Não, isso que tem que ficar claro. Presidente, Porque o senhor me permite, essa só a questão. para esclarecimento, a doutora Anise já referiu que a proposta, a minuta de decreto que estava apresentada, era referente inspirada na RDC 348, não foi isso, doutora Anise? Isso. A RDC 348 Não fala justamente... Não era não. A minuta não foi relacionada a isso. A minha discussão, sim. Eu conversei com a... A senhora pode explicar para a comissão do que tratava a RDC 348? Isso. A RDC 348, que eu discuti, ela tratava da introdução de medicamentos em época de Covid, tratava de insumos estratégicos e todas as outras questões. Pós-registro. Exatamente. É a chamada mudança de bula, por isso que a gente chega. Agora, isso não é escrever um decreto de bula. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Então, a discussão que existia era se a quantidade de dados que nós tínhamos... Então, a senhora sabia do decreto? Sim, eu trouxe o decreto. Isso é que é muito. Sim, eu trouxe o decreto. Isso é que é muito importante. Sabia do decreto. Sabia do decreto. É muito importante. Eu trouxe o decreto para perguntar se havia dados suficientes para que a gente pudesse fazer essa questão com relação à hidroxicloroquina e à medida que fossem surgindo dados. Isso é muito importante. O que jamais seria, e isso é uma coisa que é uma pergunta dentro de uma discussão. E aí, jamais seria feito um decreto em cima de mudança de bula. Assim como eu considero que não se fazem decretos em relação à pesquisa clínica. Agora, esse evento que o ministro Pazuello abriu, ele só abriu um evento como autoridade da Sociedade Brasileira de Cancerologia, jamais discutindo tecnicamente. Só a participação, a senhora receber uma proposta de mudança em relação à bula, isso já para mim é uma coisa muito séria. Não, mas não é proposta de bula. Não, era uma proposta, sim. Não Senador Rogério Carvalho... A senhora minutou ou não minutou? Não minutei, eu não minutou. Não tenho essa. Então, de quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria estava na reunião e foi quem precipitou a tomada de decisão? Mas acontece que do gabinete paralelo. Não houve. Esse não era um gabinete paralelo, era um gabinete oficial. Como se a senhora não era oficialmente indicada para participar de nada? Eu fui convidada, existe a posição de convidada científica para a reunião. Pergunto, como eram feitos os convites para essas reuniões, por favor? Foram feitos convites espontâneos com relação à reunião. Eu tive... Como eram feitos? Qual era o meio utilizado? Eram telefonemas? Eram e-mails? Como eram feitos esses convites, precisamente? Olha, eram comunicações telefônicas, comunicações entre as pessoas interessadas. Eu realmente nunca tive uma formalização de participação em comitê de crise. Não, o que eu estou perguntando não é a formalização agora, já perguntamos anteriormente. Não houve uma formalização. Qual era o... Eu estou nesse momento... A senhora tem consciência de que esse estudo que a senhora citou para a CPI como lastro científico foi descontinuado pela própria entidade porque ele não gerou nenhum tipo de resultado que indicasse proveito no uso da hidroxicloroquina? Não foi essa a informação que eu tive. Qual foi a informação que a senhora teve? A informação que eu tive é que ele foi publicado, ele tem um lastro científico, sim, e ele tem uma evolução benéfica dos pacientes. Foi essa informação que eu tive. Eu vou pedir a juntada do documento posterior. Não, mas assim, foi essa informação que eu tive dentro dessa informação. Foi publicado... Posterior. Mas assim, foi essa informação que eu tive dentro dessa informação. Foi publicado, mas a senhora não leu a publicação.
Não, eu li a publicação. Então foi E, publicado. sim, ele foi publicado e ele teve uma evolução benéfica e a gente tem aqui uma importante contribuição. Esse estudo desses ele dados. começou em abril de 2020, ele foi encerrado em dezembro de 2020, encerrada por não demonstrar evidências suficientes. Isso pode ser encontrado em vários documentos. Isso foi formalmente comunicado aos órgãos americanos, salvo engano, em 21 de 12 de 2020. Nós não conseguimos encontrar nenhum outro tipo de estudo na Fundação Henry Ford. Essa informação eu não tinha. Pois é. Ela é de dezembro do ano passado. Eu tenho que confessar para a senhora, isso me assusta. Porque eu não consigo compreender como é que uma profissional da saúde se dispõe a uma exposição deste tamanho. Eu não sei que nível de vontade, de ter esse acesso, ou de vaidade, não sei, que coloca um profissional com a qualidade que a senhora tem numa situação como essa. Eu profundamente lamento e desejo que a senhora consiga retomar o seu rumo.